A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz aí, dê um glória a Deus. Quem é bonito aí, dê um aleluia. Se alguém não deu, aí o problema é com você, né? Irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor. Hoje é um dia maravilhoso, feito por Deus, para mim e para você, para que nós pudéssemos estar juntos aqui louvando e adorando ao nome do Senhor. Eu quero pedir nesse momento o máximo de silêncio possível, irmãos. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que no banco você está próximo à família, à sua família, alguém da sua casa. Eu queria que, se possível, você olhasse nos olhos dela e dissesse assim: eu te amo. Mas fosse algo assim, verdadeiro. Não tenha vergonha. Eu queria que você, pelo menos por um segundo, olhasse assim, por 3 segundos, 5, olhasse para a pessoa assim, dissesse assim, firme, convicto. Se possível for igual aquele momento que você está namorando, que você sente até a respiração do outro, não tem? Mas que você diz assim: eu te amo. Amém? Já que você falou, espero que o outro tenha falado também, né? Se não falou, agora o outro fale. Se foi só um que falou, o outro deve falar também. Eu te amo. Geralmente quando é casal, geralmente quando o marido diz para a mulher assim, eu te amo, ou a mulher diz assim, eu te amo, aí a mulher diz assim: ô amor, então me arruma o cartão de crédito, né? Só para entrar na mensagem, tá, irmão? Descontrair um pouco. E ela diz assim: então, já que você me ama, me dá o cartão de crédito, né? Ou já que você me ama, me dá a chave do carro. E geralmente a gente costuma brincar dessa forma. Quando alguém diz assim, eu te amo, você já está querendo alguma coisa, não é assim? Às vezes a gente pensa isso. Quando eu te amo é porque eu tenho que amar, porque eu tenho que receber algo em troca. Mas eu quero pensar, e muitas vezes nós achamos que o amor verdadeiro, esse amor ele tem que ser recíproco. Mas eu quero pensar nessa noite sobre um amor que não necessita de nada em troca. Um amor que ele é simplesmente inexplicável. Um amor que vai além dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos humanos. Porque por mais que nós sejamos humanos, por mais que nós sejamos a semelhança de Deus, nós nunca decifraremos o verdadeiro significado da palavra amor. Nós nunca entenderemos de fato, porque a palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele faz questão de dizer que o amor jamais acaba. O amor não se ensoberbece, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se porta levianamente. O amor de Deus é um amor diferente de todos os demais sentimentos que nós já imaginamos. Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 22. E à medida que você encontrar, em reverência à palavra de Deus, quero convidar você a se colocar em pé, para que possamos ler o texto sagrado. Diz assim, Lucas, capítulo 22. Eu vou ler com os irmãos apenas o verso 39 até o verso 44. Todos acharam? Amém? Ó misericórdia. Vamos ler o texto. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Curve a sua cabeça. Pai,
Eu sei que o teu amor por nós é inexplicável. Eu sei, ó Pai querido, que o Senhor nos ama de forma que o Senhor fez tudo por nós. E aqui está o teu povo, o povo que foi criado pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Aqui estão os teus filhos. E muitas vezes, ó Pai, como filhos, nós sabemos que nós muitas vezes temos falhados com o Senhor, que é o nosso Pai. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir a direção do teu Santo Espírito. Que seja o Senhor, Deus, a ministrar nos nossos corações. Que o teu Santo Espírito tenha livre acesso às nossas mentes, aos nossos corações. Que o Senhor venha derramar da tua Shekinah sobre nós nessa noite. Que a tua presença seja real, assim como nós já temos sentido através da ministração dos louvores, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações, nós podemos ter essa certeza e convicção de que o Senhor passeia em meio ao teu povo, de que o Senhor se faz presente na tua igreja, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós a porção do teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui, ó Deus, com as nossas forças renovadas, com o nosso espírito animado em Cristo Jesus, com agora cheio de vigor e de contentamento, porque o Senhor é o Deus que cuida e zela do teu povo. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Podeis assentar, amados. Uma prova de amor. Eu sei que talvez, assim como foi falado, assim como foi pensado, e muitas vezes quando nós pensamos na palavra amor, nós achamos que só existe amor quando há prova de amor. É claro que muitos relacionamentos, quando começa o namoro, nós podemos perceber que às vezes o casal de namorados pede então uma prova de amor. Se você me ama, faça isso ou faça aquilo. E nós sabemos que muitas das vezes esse sentimento não é real. Esse sentimento não é um sentimento de amor verdadeiro. Porque a própria palavra do Senhor diz que o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nada se ensoberbece. E aqui nós podemos perceber aquele que é o cabeça de todas as coisas, aquele que existe desde o fundamento de todas as coisas. Ele agora, então, a Bíblia diz que ele simplesmente morreu por mim e por você. Eu quero dizer para você nessa noite algo simples, você já sabe, Jesus morreu. Jesus morreu. Mas Jesus não morre por um motivo qualquer, Jesus não morre por um sentimento qualquer, Jesus morre por algo que o Senhor já havia determinado, o Senhor já havia sondado o seu coração. A primeira coisa que nós podemos observar é que Jesus morre por obediência ao Pai. Jesus morre porque ele obedece à voz de Deus, ele morre porque ele obedece ao comando do Senhor. Jesus, então, a palavra do Senhor, desde o Gênesis, do capítulo 3, do versículo 15, a própria Bíblia diz que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, se referindo então a Satanás. E nós sabemos hoje que muitos que dizem que amam, às vezes o seu sentimento de amor é algo diferente. A Bíblia diz então que esse Jesus agora estava no monte das oliveiras. Esse Jesus agora se afasta para orar. Esse Jesus agora se afasta para buscar ao próprio Deus. Ele se afasta para poder ouvir a voz de Deus, da mesma forma que às vezes nós, quando estamos com angústia dentro do peito, da mesma forma que muitas vezes nós estamos com o coração apertado, quando nós estamos esperando uma resposta de Deus, quando o sofrimento bate à nossa porta, muitas vezes nós anseiamos uma resposta de Deus. Nós queremos que o Senhor nos livre da dor, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor venha enxugar as nossas lágrimas, que o Senhor venha curar as nossas feridas. E aí nós podemos perceber aqui Jesus buscando uma orientação do Pai, e a Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar, para buscar a face do Senhor, e ele chega ao lugar escolhido. Ele diz aos seus, ele convida aos seus discípulos, e em especial aquele se refere a Pedro, Tiago e João, e pede para que eles possam orar juntamente com ele, para que eles possam buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz então que ele começa a orar, e naquela época era costume orar de pé, mas aqui Jesus se ajoelha. Jesus chega naquele monte e se ajoelha. Jesus então busca uma orientação de Deus. Jesus busca o Senhor em oração, em retidão. Jesus busca o Senhor.
E aqui a Bíblia diz então que ele começa a orar, a buscar ao Senhor. Mas algo nos chama a atenção aqui, porque Jesus, ele já entendia o seu sofrimento. Ele já sabia o que era sofrer. E o mais interessante é que ele já tinha visto o que ia acontecer. O grande problema é quando nós conhecemos o futuro. Às vezes, muitos homens procuram profetas, homens de Deus. Algumas pessoas querem fazer cálculos para saber quando vai ser o fim de todas as coisas. Outros, se possível for, gostariam de saber o dia da sua morte. Mas eu entendo que nós somos tão limitados que Deus não permite tal conhecimento dessas coisas, porque seria pesado demais, seria então um peso demais sobre as nossas vidas, ao imaginar, ao idealizar, ao saber o dia que nós partiríamos. E aqui a Bíblia diz então que Jesus está em angústia, Jesus está em tristeza profunda, e a Bíblia diz que ele faz a seguinte oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. O cálice aqui na Bíblia se refere a sofrimento, se refere a dor, se refere a tudo aquilo que Jesus teria que passar. Jesus então pede a Deus para tirar o sofrimento, se possível for afastar dele esse cálice, se possível for tirar ele então dessa necessidade, dessa obrigação dele ter que sofrer. Por certo, eu e você já oramos assim, quando nós estamos desesperados a tal ponto, e se nós muitas vezes olhamos para a nossa dor, e a nossa dor sempre é maior do que a do outro, sempre. Às vezes você está com o mal-estar e você já disse que está morrendo. Quantas pessoas que às vezes vão na fila do hospital, vão no médico, e aí ele está com um problema simples, mas ele diz: não, eu estou mais desesperado. Às vezes só está com uma dor na barriga, uma dor no estômago, às vezes está com uma dor na cabeça, mas ele se encontra desesperado. Às vezes o outro está com câncer terminal, às vezes o outro está com uma diabetes em grau elevado, às vezes o outro está tendo crises convulsivas, mas ele diz: não, a minha dor é maior, a minha angústia é maior, o meu sofrimento é maior. Então nós podemos perceber um Jesus que estava sofrendo, um Jesus que estava chorando, um Jesus que estava chorando a tal ponto que a Bíblia diz que ele ora a primeira vez, procura os seus discípulos e vê então os seus discípulos ali dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Ele volta de novo, chama os discípulos, e aí a Bíblia diz que ele ora uma segunda vez, ele ora uma terceira vez, e ele ora todas as vezes que ele orava, ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É certo que Jesus não queria passar por aquela situação, ele não queria passar por aquela dor, ele já imaginava agora o peso de todos os pecados da humanidade sobre a sua vida. Ele então teria que ser então aquele cordeiro que tirava o pecado do mundo, se referindo então ao Velho Testamento, que um cordeiro, ou um boi, ou uma rolinha tinham que morrer, e o sangue era aspergido então, para que aquela pessoa pudesse ser purificada dos seus pecados. Ele já sabia que ia acontecer, e só no Evangelho de Lucas que você vai encontrar esse detalhe, que ele chora, e o seu suor aqui, se torna como gotas de sangue caindo sobre a terra. É claro que esse texto está narrado nos 3 evangelhos, porque os evangelhos são sinóticos e são vistos do mesmo ponto de vista. Assim como está escrito em Mateus capítulo 26, assim também está escrito em Marcos capítulo 14. Nós podemos perceber que todos esses detalhes você vai encontrar nos evangelhos, mas em Lucas ele nos chama a atenção, porque ele não está chamando a atenção diretamente à fraqueza dos seus discípulos, mas ele está se referindo à humanidade de Cristo, ao sofrimento de Cristo, ao desespero de Cristo, à angústia no peito de Cristo, à tristeza que estava dentro do Senhor. Jesus então, ele pede: Pai, passa de mim esse cálice. Ele morreu em primeiro lugar por obediência, ele morre por obediência à palavra de Deus. Nós podemos perceber que esse Cristo então, ele fez tudo aquilo para que se cumprisse a própria Escritura, a própria palavra. Assim como está narrado também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 31, ele próprio já anunciara que ele teria que morrer. A palavra diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus então morre,
por obediência. Agora Jesus morre então para cumprir a sua palavra. Nós sabemos que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, desde o livro de Isaías, no capítulo 52, a partir do versículo 13, e também em Isaías capítulo 53, nós podemos perceber que Isaías já profetizava acerca da vinda do Messias, daquele então que seria o Salvador da humanidade. É tanto que em Isaías no capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o evangelho está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros. Nós podemos perceber, e ele vai dizer: e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ali já estava alertando sobre o nascimento do Messias. Nós podemos perceber que esse texto é escrito 750 anos aproximadamente antes de Cristo. Cristo ainda não havia nascido, ninguém havia de sonhar de nascer, nem ao menos os pais, os avós, os bisavós dele, mas a Bíblia já estava falando acerca daquele que viria para salvar a humanidade. E nós podemos perceber que o próprio Cristo vai falar que ele seria escarnecido, que ele seria humilhado, que ele seria então traspassado, que ele sofreria por amor do seu povo. Assim como também nós podemos perceber lá em Isaías, no capítulo 52, no versículo 13, ele vai dizer: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro, de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e aos reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A palavra do Senhor, Isaías 53, ele vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra do Senhor ainda continua dizendo que ele não pecou, mas ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Ele foi imolado, ele não reclamou, ele não questionou, ele não desesperou, porque a Bíblia diz lá no verso 10, que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele morre então por obediência, ele morre então para se cumprir a Escritura. Nós podemos perceber que esse Deus então, ele está preocupado comigo e com você. Além de tudo, esse Deus, ele morre porque ele decide nos amar. Ele nos decide amar sem que nós mereçamos esse amor. Ele morreu não só para o povo judeu, mas ele morreu para o povo gentil. Ele morreu para todos aqueles que decidem acreditar no seu nome. Ele morreu para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco. Ele morreu para todos, sem distinção de cor, de raça, de pele, de nação. Nós podemos perceber um Deus que não escolheu morrer apenas para uma raça da sociedade, apenas para uma nação, mas ele escolheu morrer por todos nós, por mim e por você. Ele decidiu então pagar um preço por mim e por você. Ele decidiu então se sacrificar por mim e por você, porque ele poderia ter dito: não, Senhor, não, Deus, eu não irei morrer, mas ele falou: não, eu vou morrer pela humanidade, eu vou morrer por obediência ao meu Pai, eu vou morrer para que se cumpra a Escritura, a qual já havia dito pelos profetas. Ele decide morrer, ele alerta os seus discípulos, e como nós dissemos no texto de Lucas capítulo 18, a Bíblia diz no verso 34, que os discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando. Os discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Eles não entendiam, eles não conseguiam imaginar que Jesus haveria de morrer. Eles imaginavam então que Jesus fosse um rei desbravador, que Jesus ia derrotar o império de Roma, que Jesus ia destruir tudo aquilo que Roma estava fazendo, porque Roma estava massacrando o povo judeu, Roma estava então destruindo os crentes, Roma estava perseguindo a igreja de Deus, Roma estava cortando a cabeça dos mártires, Roma estava então aprisionando, colocando fogo naqueles que serviam ao Senhor, e eles ficavam pendurados
como tochas vivas no jardim de Nero, sofrendo, padecendo, sendo humilhado, sendo perseguido, sendo rejeitado por Roma. Eles esperavam então que Jesus viria de forma diferente. Eles esperavam então que esse Jesus viria então para que fosse rei, para que governasse, para que pudesse então mostrar a diferença ao povo da época. Mas Jesus veio como um cordeiro. Jesus veio como um cordeiro manso. Às vezes é difícil entender o significado de amor, porque nós podemos perceber um Deus que nos amou por igual. Nós podemos perceber um Deus que a sua essência é o amor. Assim descreve em 1 João capítulo 4, no versículo 8, no final, na parte B, ele diz: porque Deus é amor. Deus é amor. Nós podemos perceber que lá no verso 19, ele faz questão de frisar também acerca desse amor e dizer que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou sem que eu e você merecêssemos esse amor. Nós não merecemos nada. Agora eu fico imaginando um Deus, e nós muitas vezes como seres humanos, nós queremos amar aquele que nos ama. Nós queremos tratar bem aqueles que nos tratam bem. Nós queremos cuidar daqueles que cuidam de nós. Nós queremos estar próximo daqueles que nós temos um relacionamento de afinidade. Mas aqui nós podemos perceber um Deus que não é necessário você fazer nada para ganhar o seu amor. Nada. Por mais que você queira fazer algo para que Deus te ame mais, é impossível. E por mais que você queira fazer algo para que Deus te ame menos, também é impossível. O amor de Deus é indescritível. O amor de Deus não é um amor humano como nós amamos. O amor de Deus vai além da nossa imaginação, vai além dos nossos pensamentos. É por isso que ele diz que em parte nós vemos como espelho, mas quando nós estivermos com ele, só aí nós entenderemos por completo o seu amor. Então esse Deus, ele ama por obediência. Ele ama, ele morre para se cumprir a palavra. Ele morre então para que ele pudesse demonstrar o seu grande amor por mim e por você. Mas às vezes nós temos vivido na terra como se o nosso maior objetivo fosse as coisas desse mundo. Às vezes nós estamos na terra como se a terra já fosse o nosso ponto de chegada, como se a terra já fosse o nosso paraíso. Às vezes nós dizemos que servimos a Deus, mas nós não estamos preocupados na nossa vida, na nossa eternidade. E o problema é que esse Deus diz que nós só vamos amá-lo de todo o nosso coração se nós conseguirmos amar o nosso próximo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. E hoje nós podemos perceber que muitas pessoas têm amado tudo, menos o seu próximo. Têm amado tantas coisas, têm amado os bens materiais, têm amado aquilo que eles têm construído, mas não conseguem demonstrar esse amor pelo seu próximo. Não conseguem abraçar o seu próximo, não conseguem se colocar no lugar do seu próximo, não conseguem exalar um pouco do amor de Deus sobre a vida do seu próximo. Mas Jesus então, ele morre na cruz, por mim e por você. Independente se nós merecemos ou não, ele decide pagar um preço pelas nossas vidas. Nós podemos perceber que na palavra do Senhor, em Hebreus, lá no capítulo 9, nós podemos perceber que a Bíblia faz questão de frisar acerca da primeira aliança. Lá no Velho Testamento nós sabíamos, assim como ele diz aqui no versículo 1, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Nós sabemos que ali, naquele templo móvel construído por Moisés, diz assim: com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Nós tínhamos então ali no templo o santo lugar, e nós tínhamos ainda o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor. E ele diz: por trás do segundo véu se encontra então o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma e outra contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam um propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, mas nós podemos perceber aqui, a partir do verso 11, que Cristo, porém, veio
como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, que quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Nós podemos perceber que naquela época, o povo tinha que sacrificar animais, tinha que se derramar o sangue de animais, para que pudesse haver então o perdão dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que ao Senhor apenas uma vez coube fazê-lo, ou seja, Cristo como sumo sacerdote, Ele não precisava morrer todos os dias por mim e por você, Ele não precisava ir ali no Santo dos Santos e ser oferecido e ser imolado por mim e por você todos os dias, porque Cristo é perfeito, Cristo é santo, Cristo é o sangue, vamos dizer assim, como a própria palavra diz lá em João 3,16, Ele é o unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que habitou na terra por mim e por você, aquele que se despiu da sua glória para estar em nosso meio, aquele que se fez homem por mim e por você, aquele que demonstra o seu amor por nós, tendo sido ali morto, imolado, sacrificado por mim e por você, apenas uma única vez, para que por uma única vez os nossos pecados fossem perdoados. E ao mesmo tempo que os nossos pecados são perdoados, nós podemos então ser purificados de todo o nosso pecado, porque nós podemos perceber, assim como diz no verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Por isso, Ele mesmo é o mediador da segunda aliança, Ele é aquele mediador da nova aliança, porque a primeira aliança era com sangue de animais, a segunda aliança, Ele precisou morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos entender que a morte do Senhor, o sacrifício do Senhor ali naquela cruz, foi que para que eu e você pudéssemos ter uma chance de passarmos toda a eternidade com Ele, de estarmos plenamente nele, de estarmos na glória com Ele, de podermos ter a certeza e a convicção de que aquilo que Ele fez na cruz não foi em vão, não foi em vão. Esse amor que nós sentimos, ele é um amor limitado, mas o amor de Deus por nós excede todo entendimento, e nós só conseguimos demonstrar esse amor quando nós amamos com o amor de Cristo, um amor que não visa interesse próprio, um amor que não precisa saber o quanto o outro tem de posse, o quanto o outro tem de bens, o quanto o outro pode oferecer para amar, mas é um amor que não está preocupado com esses detalhes da vida, mas é um amor sacrificial, é um amor que vai além das nossas imaginações, é um amor que vai além dos nossos pensamentos, é um amor que nos deixa à vontade, porque é um amor que não nos pede nada em troca. Jesus morreu por mim e por você, sem que nós pudéssemos pedir nada em troca a Ele, sem que nós pudéssemos fazer qualquer favor para podermos pagar aquilo que o Senhor fez por mim e por você naquela cruz. Sabe, queridos, mas às vezes nós costumamos dizer que o nosso tempo é curto. Às vezes nós queremos dizer que nós precisamos deixar para servir a Jesus quando já estivermos velhos. A palavra do Senhor em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1, vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos e os maus dias, onde você dirá: não tenho neles contentamento. Às vezes nós podemos perceber, e alguém já faz questão de escrever e dizer, se nós queremos entender quanto tempo ou quanto que vale um ano, alguém disse: pergunta para quem foi reprovado e perdeu um ano. Se nós queremos entender então qual é o valor de um mês, ou quão é difícil para uma mãe que vê o seu filho nascer de forma prematura, nós podemos entender e perguntar para uma mãe que viu o seu filho nascer de forma prematuramente. Às vezes, se nós queremos saber o valor de uma semana, pergunta para quem trabalha com prazos semanais. Se nós queremos saber o valor de um minuto, nós podemos perguntar para quem acabou de perder um ônibus, quem acabou de perder o avião, quem acabou de perder algo porque ele foi marcado e determinado. Se nós queremos saber o valor de um milésimo de segundo,
Pergunte para quem deixou de ser ouro e foi prata nas Olimpíadas. Eu sei que o tempo é algo complicado. Mário Sérgio Cortella, ele costuma dizer, a Bíblia diz, no Salmo 90, no verso 10, que a nossa vida, ela é curta. A nossa vida é curta. Acho interessante que ele coloca a seguinte condição: o homem, hoje em média, chega aos 75 anos de idade. Aí você vai dizer, não, mas tem gente que vive mais tempo. Amém, graças a Deus. Mas está no lucro. Entenda bem, alguns, pela sua robustez, ultrapassam os 80. Mas ele observa, ele faz a seguinte observação: aos 25 anos, até os 25 anos, e basicamente ele divide a vida em 3 fases, onde ele diz, até os 25 anos, nós estamos em construção. Nós percebemos que até os 25 anos nós estamos nos formando, psicologicamente, financeiramente, definindo algumas coisas da nossa vida. Dos 25 aos 50 nós estamos em produção, nós estamos na alta, nós estamos construindo alguma coisa, nós estamos produzindo, nós estamos tendo filhos, famílias, nós estamos construindo muitas coisas. Mas depois dos 50, nós estamos meio que arrumando as coisas, nos preparando para o desembarque, entendendo então que essa vida nossa, ela é de fases. Primeiro nós vamos crescendo, nós vamos estar nos formando. Depois então nós passamos por um processo pesado de construção, de produtividade. E logo depois dos 50 nós podemos perceber então que nós já estamos nos preparando para o desembarque. E ele costuma brincar que muitas vezes é só observar na nossa vida, porque depois dos 50 anos nós vamos adquirindo algumas coisas que nós não gostaríamos de adquirir. Alguns já falam que a fase do condor é a fase das dificuldades. Às vezes algumas coisas começam a se agarrar em nós e não quer mais nos abandonar. E nós podemos perceber que esse tempo, o nosso tempo, ele vai passando, ele vai se encurtando. A nossa vida, ela vai se tornando cada vez mais curta. E aí muitas vezes nós deixamos de trabalhar para o Senhor, de satisfazer ao Senhor, de agradar ao Senhor por aquilo que Ele nos fez, porque muitas vezes nós estamos deixando para depois. E nessa noite o meu convite para você é muito simples. O nosso tempo é agora, o nosso momento é agora, o nosso dia é o hoje. A Bíblia diz que a cada dia o seu mal, o amanhã não nos pertence. Às vezes nós idealizamos tantas coisas, mas não chegamos a contemplá-las. Nós podemos perceber que alguém já faz questão de frisar o lugar onde está tem mais sonhos enterrados, é o cemitério, porque nós projetamos tudo para um futuro, nós projetamos tudo para aquilo que pode acontecer, e às vezes nunca acontece. Mas hoje nós podemos decidir o final da nossa vida, nós podemos decidir aonde nós iremos passar a eternidade, nós podemos decidir a importância que esse dia tem para mim e para você, a importância que nós estamos dando ao hoje, a condição de escolher entre servir ao Senhor, amar ao Senhor, permanecer com o Senhor, ou agradar muitas vezes a nós mesmos. E nesse momento, eu quero dar uma oportunidade a você, de você tomar uma decisão, de viver ao lado do Senhor, de permanecer na presença do Senhor, de entender que esse Deus morreu por mim e por você. Ele morreu por obediência, Ele morreu para se cumprir a palavra, Ele morreu porque Ele nos ama incondicionalmente, mesmo que nem eu nem você mereça, mas esse Deus nos ama, esse Deus quer que nós possamos crescer em graça e em conhecimento na sua presença. Então, enquanto você ouve o Ministério de Louvor cantando mais uma música, eu quero te desafiar a nesse momento, você fazer uma breve reflexão da sua vida, e de o quanto você tem dado valor àquilo que Deus te deu, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, porque a nossa vida, ela é curta. A própria palavra do Senhor em Hebreus 9:27 diz que a nossa vida é única. O momento que nós temos é o agora, e hoje nós temos essa oportunidade de escolher aonde nós passaremos a nossa eternidade, aonde nós estaremos no futuro próximo, porque nós só temos o agora, o amanhã não nos pertence. E nessa noite, se você ainda não tomou uma decisão de permanecer a sua eternidade com o Senhor, e se hoje você entendeu que aquilo que o Senhor fez por mim e por você
foi por um amor inexplicável, um amor sublime, a grandiosa salvação de Deus, que Ele entregou o seu Filho por mim e por você. Você pode tomar essa decisão por Cristo hoje. Esteja em oração, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua mente, no seu coração. Eu ouvi uma história há poucos dias atrás que contava a história de um casal que estava passando em meio à guerra, dificuldades, e estavam ali na região da Ásia, e eles com 2 filhos, e eles chegaram a um momento que não poderiam mais comprar comida para alimentar os filhos. A situação tão difícil, imagine você ter que ver o seu filho chorando, desesperado, pedindo ao pai algo para comer e o pai não tendo condição de fazê-lo. Aquela família então, marido e mulher, filhos, eles acham que talvez a única decisão seria vender um dos filhos, para que pudesse então ter condição de permanecerem vivos. Eu já ouvi histórias, e talvez você também ouviu histórias, de muitas vezes pai e mãe, em determinado momento da sua vida, não tendo como cuidar dos filhos, às vezes tem que tomar uma dura decisão de doar algum para adoção, de confiar a uma parente para cuidar. Muitas vezes é uma decisão dura, uma decisão difícil. Aquele pai e a mãe dizem assim: mas como eu vou entregar um filho meu? Como eu posso ter coragem de dar o meu primogênito, aquele que Deus me deu, para que eu possa cuidar do restante da casa? O outro fala assim: não, mas como eu vou dar o mais novo então para servir alguém, para ser escravo em outra terra? E aí aquela família toma a seguinte decisão de fala assim: não, se preciso for, nós morreremos juntos, mas nós não iremos dividir a família ou fazer qualquer outra coisa do tipo. E aí eu fico imaginando que para mim, para você, como pai e mãe, termos que de repente em algum momento da nossa vida termos tomado uma decisão tão difícil em relação aos nossos filhos, de muitas vezes ter que deixar algum para trás ou ter que entregar algum. Mas nós já ouvimos isso, talvez você nunca presenciou isso, mas você já ouviu algum parente, algum avô, algum bisavô que passou por uma situação tão dolorosa. Agora imagine Jesus, o próprio Deus, entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância.
Então a pergunta para mim e para você é simples. Existe alguém que ainda não fez um compromisso com o Senhor, mas gostaria de fazê-lo? Eu quero tão somente que você levante a mão. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar para a casa do Pai? Tem alguém? Eu não posso me delongar. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? Se não há, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar a tua graça sobre o seu coração, e que antes de você se reconciliar com o sono, lembre-se, Jesus morreu por mim e por você.